Olá, seja bem-vindo para o nosso bate-papo de hoje. A Câmara Municipal de Jaraguá do Sul apresenta neste material uma entrevista com o excelentíssimo presidente do Poder Legislativo, vereador Luiz Fernando Almeida. Ele assumiu o comando da Câmara de Vereadores no dia 1º de janeiro deste ano. E hoje vamos conversar sobre o planejamento estratégico para a sua gestão ao longo de 2025. Presidente, o senhor assumiu a presidência da Casa em 1º de janeiro de 2025. Qual era a sua principal visão ao assumir o cargo e quais foram as metas prioritárias estabelecidas? Bom, ao assumir a presidência da Câmara, nós temos algumas metas ali já pré-definidas, né? Uma delas, no sentido de modernizar cada vez mais a atuação parlamentar, né, seja em trâmites administrativos, seja no quesito operacional também da instituição e, consequentemente, também trazer o ar de um poder independente. Então, essa meta, tanto da independência quanto também da modernização da instituição, ela vem aí sendo prioritária desde o início do mandato. E dentro dessas duas questões, né, seja da modernização, seja da questão da independência, como foram esses primeiros meses de gestão? Olha, nós tivemos várias pautas debatidas na casa, nós tivemos pautas debatidas com total independência e atuação parlamentar, a exemplo, naquilo que diz respeito ao projeto de lei dos cemitérios, uma pauta polêmica, uma pauta que, consequentemente, envolve ali questões sentimentais, inclusive, e a Câmara de Vereadores pôde participar da elaboração deste projeto, que veio de origem do Executivo, de forma muito independente e, consequentemente, trazendo os anseios da população para dentro do projeto no quesito emendas parlamentares. Até no caso, o projeto em si, ele recebeu mais de 30 emendas. Então, isso demonstra a independência do poder e a participação da instituição através dos vereadores naquilo que é inerente aos anseios da população. Ainda dentro das principais atividades e projetos já realizados pela Câmara, o senhor poderia destacar um outro projeto importante que é da questão da micromobilidade, que envolve os veículos, né, autopropelidos, patinetes e ciclomotores? Com certeza, nós temos aí um problema que eu acredito que todas as cidades elas estejam passando, enfrentando, que é este meio novo de se locomover, os autopropelidos, né? E inclui patinete, bicicleta elétrica, ciclomotores, enfim, todo esse apanhado de ferramentas de mobilidade. E nós, desde a legislatura passada, né, desde 2022 propriamente dito, nós estamos debatendo este tema. Nós já tivemos audiência pública no passado, já tinha sido identificado que este problema já existia e que estava crescendo, assim como ainda cresce, e que o Poder Executivo, que é o poder competente para editar norma que pudesse regulamentar a utilização desses ciclomotores na cidade, encaminhasse para casa um projeto de lei neste aspecto. E após muita cobrança, desde o início desta nova legislatura, desde janeiro deste ano, nós, enquanto Câmara, cobramos do Executivo, o Executivo, em reunião com a Câmara, apresentou minuta de lei neste aspecto, posteriormente encaminhou o projeto para a Câmara, tivemos aí amplo debate com relação a essa situação e, consequentemente, hoje nós temos na cidade um projeto de lei que é o único município da região da Anvale que regulamenta a utilização dos autopropelidos. Agora cabe à Câmara manter aí a vigilância, no sentido de que se está trazendo ou não os efeitos que ora se esperava com a aprovação desse projeto e, se for o caso, fazer eventuais mudanças, melhorias, assim como é feito em qualquer política pública. Não é só criar a política pública, tem que se criar, monitorar e aperfeiçoar, se assim for necessário. Então, assim seguiremos.
Uma das funções essenciais do Legislativo é a fiscalização do Executivo, ou seja, da Prefeitura. Como tem sido a atuação da Câmara nesse sentido até agora? Houve alguma ação de fiscalização, alguma comissão que o senhor gostaria de ressaltar os trabalhos? Eu acredito que cabe aqui destacar mais uma vez aquilo que eu preguei muito na condição de candidato a presidente da Câmara, com os demais pares, né, aqui do Legislativo, e que eu venho aplicando com bastante tranquilidade, que é a independência, né, de que o Poder Legislativo não é um puxadinho do Executivo, que nós devemos atuar, trabalhar, representar os anseios da comunidade sem a mordaça e, consequentemente, óbvio, assim como deve existir em todos os âmbitos, estadual, federal, entre os poderes, a independência e a harmonia. Mas a harmonia não é sinônimo de conveniência, né? Então, diante desta pergunta, o que a Câmara de Vereadores, desde janeiro até agora, vem fazendo de cunho a fiscalizar o Executivo, eu posso aqui elencar algumas ações. A exemplo, nós tivemos audiência pública de prestação de contas da saúde, né? Nesta audiência pública não ficou muito claro alguns pontos ali abordados, a exemplo, o gargalo do atendimento da atenção primária em Jaraguá do Sul. Nós temos conhecimento de mais de 50 mil procedimentos sendo esperados aí por munícipes, seja 11 mil e poucos munícipes aguardando a ultrassonografia, ou seja, 1.118 crianças aguardando uma consulta com o neuropediatra. E diante desses dados, eu em particular levantei alguns números, não me senti confortável com a forma de apresentação pelo site da Prefeitura desses números, fiz pedido de informação para que fosse detalhado de forma minuciosa todos os gargalos da saúde, para que, consequentemente, a gente possa tomar alguma medida, averiguar mais a fundo, com responsabilidade, serenidade, o que está acontecendo na questão da saúde. Outra situação que a Casa levantou através do vereador aqui do Legislativo, a questão relacionada aos aluguéis pagos pelo Executivo. Nós tomamos conhecimento através deste vereador de que se paga em Jaraguá do Sul mais de R$300 mil por mês de aluguel. Isso é algo preocupante, quando na verdade nós percebemos que existem justificativas inerentes à ausência de recursos para algumas políticas públicas importantes da cidade e outras tantas, a exemplo, pagamento de aluguel, se tem esse valor mensal para se pagar de aluguel. Então é algo que nos chama a atenção e foi feito pedido de informação também por este vereador, assinado por praticamente todos os vereadores desta casa, pedindo esclarecimentos de forma detalhada, os contratos de locação, quem são os proprietários, quais são os valores pagos por imóvel, desde quando, então o objeto, para que a gente possa apurar isso de forma detalhada. Além de outros tantos. No total, se não me falha a memória, passa de 20 pedidos de informação já protocolados nesta casa. Além de outras tantas ações, a exemplo da própria audiência pública de metas fiscais. Foi identificado que o secretário responsável por estar na audiência de metas fiscais não estava presente, desrespeitando a lei de responsabilidade fiscal. E por desrespeitar a lei de responsabilidade fiscal, esta casa notificou a prefeitura para que fosse declarada nulas as audiências, as duas, porque em fevereiro e maio, nas duas oportunidades, o secretário não se fez presente. Nós pedimos para que fosse declarado nula essas audiências e, consequentemente, refeitas, tendo em vista a possibilidade de se causar aí um problema inerente às contas do município junto ao Tribunal de Contas ou outro órgão fiscalizador. E, presidente, a nossa entrevista, ela traz as questões relacionadas ao planejamento estratégico, que prevê uma maior aproximação com o cidadão. Que ações práticas já foram implementadas nestes primeiros meses para aumentar a transparência e incentivar a participação popular nos debates da Câmara? Nós fizemos uma mudança significativa já no primeiro dia do ano legislativo, que foi alterar o horário das sessões. Nós tínhamos as sessões aqui na casa às 9h30 da manhã, horário impossível de boa parcela da comunidade acompanhar em tempo real as ações do Legislativo, as sessões legislativas, porque estavam trabalhando.
Óbvio, podiam assistir depois no YouTube, na TV Câmara, enfim, mas não no momento, né, do debate ali presencialmente, enfim. Então nós alteramos as sessões para as 18h30, propiciando assim a facilidade do cidadão participar em tempo real das sessões aqui na casa. E pudemos constatar que significativamente aumentou o número de participantes nas audiências, nas sessões, né? E isso foi uma ação já do primeiro dia do meu mandato de alterar este horário para que nós possamos ter aí uma maior participação popular. Outro ponto que eu vejo ser importante, que eu acredito ser a única Câmara de Santa Catarina a implementar, o aplicativo Câmara na Mão. A Câmara de Vereadores mais fácil, mais acessível na palma da mão do cidadão, através de um celular. Então ali no aplicativo da Câmara tem acesso às pautas, tem acesso às matérias, os projetos de leis em trâmite, o que foi aprovado, o que foi reprovado, acesso aos pareceres das comissões, acesso aos pareceres do jurídico, enfim, acesso ao link de transmissão ao vivo das sessões, das comissões e também a possibilidade de denúncias, tanto anônimas quanto também direcionadas ao vereador que bem entender, a possibilidade de denúncias ao canal da Procuradoria da Mulher, os programas institucionais através da Escola do Legislativo, todos eles dispostos ali. Então, são ferramentas que, a meu ver, aproximam a Câmara de Vereadores da população. E, por último, as sessões itinerantes. Eu acredito que em datas comemorativas, por exemplo, a data de imigração italiana, nós fizemos a sessão solene no Círculo Italiano. Tivemos ali um ambiente com mais de 150 pessoas prestigiando, muitos deles ali, embora alguns nascidos e se criados em Jaraguá do Sul, acredito, nunca tinham ido numa sessão da Câmara e acabaram participando. Então, nessa linha que a gente vem buscando aproximar o legislativo da comunidade. Focando agora no futuro, quais são os pilares que sustentam o planejamento estratégico da sua gestão como presidente para o resto de 2025? Continuar neste aspecto de proximidade da Câmara da população, com firmeza, com serenidade, no sentido de um diálogo tanto com o Executivo, com os demais órgãos existentes aqui na casa, a exemplo própria Defensoria Pública, própria Delegacia da Mulher, Judiciário e, principalmente, seguir a linha da independência, porque um legislativo independente é sinônimo de um legislativo forte. E se a população soubesse da importância do legislativo numa cidade, participaria mais. Presidente, em termos de legislação, existem áreas específicas que recebem, naturalmente, uma atenção especial. Por exemplo, teremos até o final do ano algum projeto voltado para saúde, educação, infraestrutura ou até mesmo na sustentabilidade do município? Olha, nós temos já com bastante frequência cobrado e muito o que diz respeito à área da saúde, Nós esperamos. A Câmara de Vereadores ela é um tanto quanto limitada no sentido de implantar ou aprimorar políticas públicas. O que eu às vezes costumo dizer também que a Câmara de Vereadores pede, cobra, aponta os erros, aponta os tópicos ali que precisam ser melhorados e cabe ao Executivo assim fazer. Então, o que diz respeito a políticas públicas que a Câmara de Vereadores pretende que seja atendida, analisada, uma ampliação no número de médicos na cidade, médicos especialistas para atender a população que está aguardando, mobilidade urbana, melhorias no transporte público, possibilitar, proporcionar à população ônibus com qualidade, com ar-condicionado. Nós estamos agora em um período frio do ano. Ok, as pessoas esquecem do que passaram no verão. Então nós precisamos de um planejamento estratégico que Jaraguá do Sul tem, se não me falha a memória, 60 ônibus de transporte público. Eu falei na época, principalmente no auge do verão, precisamos ter um planejamento estratégico a médio e longo prazo para colocar ar-condicionado nesses ônibus. Sabemos que não pode ser feito de um dia para o outro porque financeiramente é muito caro,
Mas se nós não iniciarmos um diálogo e implementar gradativamente, vai passar 5 anos e chega verão, chega a época de calor, nós vamos estar falando do quê? Falta de ar-condicionado nos ônibus. Então, espero que, mesmo nós estejamos aqui num período de frio, que o Executivo não abandone esta análise, porque ano que vem vai ser novamente uma cobrança dos vereadores pela baixa qualidade no transporte público. E com relação à mobilidade urbana, eu percebo que em muitos momentos o Executivo tem feito mudanças de vias, né, de sentidos de vias, ou até mesmo suprimindo estacionamento e ampliando faixas de vias, mas está na hora de se pensar a abertura de novas vias, está na hora de se pensar a implantação de novas pontes. Todas as pontes executadas e aqui está em execução agora foram projetadas há mais de 4 anos, a gente não tem conhecimento de novos projetos, então é isso que nós esperamos. E, presidente, como que está essa relação, né, ou como que é a relação entre os poderes legislativo e executivo? A meta, né, de colaboração, ou seja, existe alguma meta de colaboração e dependência, ou é uma questão mais de um misto equilibrado nessa relação? Eu acredito que a meta, né, qual seria a meta, tanto do executivo quanto do legislativo? A meta é fazer o bem pela cidade, né? E se essa meta, pelo bem da cidade, for para ser executada através de harmonia, ela será. Se for para o bem da cidade um momento de enfrentamento, assim será. Se for em questão inerente à independência entre os poderes, assim será. Então, o objetivo principal é analisar a prioridade do tema em questão. Se é para o bem da cidade, se tiver que ir para o enfrentamento, assim iremos. Se é para o bem da cidade e for necessário apaziguar, dialogar e chegar em consenso, em harmonia, assim será. O planejamento prevê alguma modernização na própria estrutura da Câmara Municipal? Nós estamos em andamento com isso já, porque, se não me falha a memória, no ano de 2012, a Câmara de Vereadores adquiriu 2 terrenos para a construção da sua sede própria, que hoje nós estamos pagando aluguel, numa sede que não comporta as estruturas necessárias à instituição. E em 2023, quando fui presidente também do Legislativo, eu dei início, até mediante força de um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, processo licitatório do projeto de execução da nova sede. Assim foi feito, foi finalizado, e este ano coube a mim, mais uma vez, dar sequência ao projeto de licitação da execução agora da nova sede. Então, acreditamos que nos próximos 3 anos nós já estejamos em sede própria, ambiente propício a todos os servidores da casa, e até eu sempre digo, a Câmara de Vereadores não é para os vereadores, é para a população e principalmente também para os servidores que aqui eles continuam por 10, 15, 20 anos trabalhando. Então nós temos que pensar uma Câmara de Vereadores que atenda os interesses da comunidade, que possa inclusive servir de local de utilização para a própria população ou entidades, através do plenário acessível, com bastante número de cadeiras, enfim, para que possa ser disponibilizada a utilização da população. Então, no quesito modernização da sede, nós temos isso. Ao final da sua gestão como presidente, ou seja, em 31 de dezembro de 2025, qual legado o senhor espera deixar para o Poder Legislativo de Jaraguá do Sul e também para a nossa cidade como um todo? Para o Poder Legislativo, eu quero deixar um legado de poder forte, independente e com austeridade, de imposição daquilo que é de interesse da comunidade. E para a comunidade é construir, ao longo deste ano, uma imagem que possa trazer confiança e conhecimento da população da importância do Legislativo no desenvolvimento de um município. Porque o Legislativo é formado por vereadores.
Vereadores que muitas das vezes conhecem os problemas lá na ponta, diferente de alguns que compõem os quadros do Executivo, que às vezes desconhece a existência de alguns bairros até no município. Então o vereador é aquele que eu sempre digo que é o primeiro que leva a bordoada, é o primeiro que é procurado. Por quê? Porque às vezes o vereador está morando ao lado da casa de uma determinada pessoa que sabe onde ele mora, tem o número do telefone, tem um contato mais próximo. Então é o legado que eu quero deixar para a comunidade de que o Poder Legislativo é confiável, que é aqui que é a casa do povo, a casa do debate, e que a gente possa ter aí uma imagem forte de um poder que eu acredito ser forte e importante. Presidente Almeida, nosso tempo está chegando ao fim. Agradeço imensamente sua disponibilidade em detalhar o planejamento estratégico da Câmara e prestar esses esclarecimentos tão importantes para a nossa comunidade. O senhor gostaria de deixar alguma mensagem final para a população? Eu agradeço a oportunidade de falar um pouquinho das ações do Legislativo. A mensagem que eu quero transmitir para a comunidade, para a população aqui de Jaraguá do Sul, é que há importância de se participar das decisões do seu município. Enquanto alguns desprezam o movimento político, enquanto alguns desprezam o debate político, existem pessoas debatendo, não desprezando e decidindo por elas. Então, que a população participe mais, busque conhecer todos os lados de um debate, para não tomar como bandeira um debate por recortes ou pequenos trechos da realidade. Então, é importante, uma mensagem que eu deixo para a população: participe, acompanhe os vereadores, independente de qual linha política seja, acompanhe, porque é acompanhando que nós nos tornamos uma sociedade consciente e que temos toda a propriedade de cobrar, principalmente. Obrigado, presidente. Obrigado, estamos sempre à disposição. Continue acompanhando o nosso trabalho pelo site, aplicativo e nas redes sociais, para se manter sempre bem informado sobre o que acontece aqui na Casa do Povo. Até mais!